como qualquer outra parte de qualquer área que a gente for fazer na nossa vida. Então, o nosso negócio, né, iniciou lá em 1978 com a pessoa do senhor Kono, que inclusive hoje é aniversário dele, salvo engano, de 75 anos, 74 anos por aí, um jovem senhor que está nos ajudando aí desde sempre. Ele teve a coragem de trazer o primeiro colchão magnético, levar, né, para o Brasil. Existem algumas palavras que eu queria escrever aqui para a gente ir analisando a evolução do nosso trabalho. Nosso trabalho evoluiu muito, desde o produto até o negócio em si evoluiu, e a cada ano, a cada dia evolui mais. Porque a gente sabe que esse mercado de negócios é muito dinâmico. Nós temos que estar um passo à frente, sempre pensando no futuro, sempre analisando os projetos futuros. Então, primeira palavra-chave é colchão magnético. Existe, até hoje, colchões magnéticos no mercado. Nós não trabalhamos com colchão magnético. É óbvio que o nosso colchão, que o nosso aparelho reparador do sono também tem magnetismo? Tem. Mas o que era o colchão magnético? O colchão magnético foi um produto japonês, criado pela Kenkopato do Brasil, ou o nome japonês, eu sinceramente não sei falar, é um nome desse tamanho, Nihon Kyokai Kankankankan, que é o nome da empresa que inventou esse produto para ser comercializado. Quem inventou, antes do professor Kono, né? Quem inventou esse colchão magnético que muitos já ouviram falar? O colchão magnético foi inventado por um médico, cientista, doutor, vamos ver se eu sei falar o nome dele, Lili, você lembra? Doutor Konio Akutsu. Doutor Konio Akutsu, um médico japonês, e ele trabalhava bastante. Os japoneses, a gente sabe que sempre gostaram muito de energias, de terapias alternativas, né? E sempre houve no Japão essa cultura da terapia magnética. Não é uma cultura de hoje. Eles não trabalham com medicina alternativa de hoje. Eles trabalham com isso há milhares, há mil anos. São coisas que para eles já fazem parte da cultura, né? Se alimentarem bem, fazer exercício físico correto, ter uma boa noite de sono, ter um tempo para tomar o sol da manhã ou do final da tarde, principalmente nas regiões mais frias. Quando tem o sol, eles tiram esse tempo do dia para isso. Então, é uma cultura milenar, que nós todos sabemos, mas o inventor do colchão magnético, Dr. Konio Akutsu, inventou esse produto para a mãe dele. Ele não fez isso, na verdade. A mãe dele estava doente, no hospital, e ela não tinha condições de estar em contato com a energia magnética. O que é a energia magnética? É nós andarmos descalço na terra, na areia e na grama todos os dias. Quem é que tem tempo para fazer isso? Ninguém. Que raro, como diz os espanhóis. Que raro. Ninguém tem tempo. E claro que caso a pessoa tem tempo, não é a maioria da população. Sim ou não? Sim. Sim. Então, foi inventado um produto para atender a mãe do Dr. Konio Akutsu. Ele pegou uma espuma, colocou magnético nessa espuma e então o japonês, o Masuda, que eu conheço pessoalmente, um bilionário japonês, fundador da Nikkei japonesa, então pegou essa ideia maravilhosa que ele teve, que era levar a terra para as pessoas que não poderiam ter contato com a terra. Hoje isso acontece no mundo ocidental muito. Quem tem tempo de andar, na verdade as pessoas podem até terem tempo para fazer isso, mas não tem o hábito de andar descalço na areia, na terra, na grama todo dia.
Quem é que faz isso? Isso é coisa do ser humano, isso é natural nosso, biologicamente falando. Então, o Dr. Kunio Akuts fez isso, levou então essa ideia para o Masuda, o japonês, que é vivo. Conheci ele há uns 3 anos atrás no Japão. E ele então falou, poxa vida, que ideia maravilhosa. Pegar a energia da Terra e levar para um lugar onde as pessoas não precisam lembrar de usar. Que as pessoas não precisam fazer esforço para utilizar. Que as pessoas não precisam ligar na tomada. É simplesmente deitar. Então, naquela época, em 1978, foi inventado um produto para japonês. Eu tive a oportunidade de ir várias vezes no Japão e me deparei com diversos hotéis no Japão que não tem cama. Em Tóquio, claro que tem. Mas quando a gente começa a ir para os interiores, onde não tem uma grande malha de turismo, não tem cama, você dorme no chão. Então, já é para os japoneses acostumados a dormir em uma superfície dura. Foi inventado, vocês imaginam o quê? Um chão com magnético em cima. Era duro, muito duro, com madeira no meio. O primeiro, eu não cheguei a conhecê-lo, mas tinha 9 centímetros de altura, depois foi para 17 centímetros de altura. Quando foi para o mercado brasileiro, através do nosso professor Kono, que hoje é treinador exclusivo da equipe Águia Real, professor Francisco Mamoru Kono, foi no Japão, viu essa maravilha no Japão e falou assim, eu vou levar isso para o Brasil. Levou para o Brasil e ali então iniciou-se um grande mercado que existe até hoje, que é essa venda direta, dessa maneira que nós comercializamos. Então, um nome importante da história nossa é o professor Francisco Kono, que eu quero ter a honra de trazê-lo aqui esse ano de 2020. Yes. Com a ajuda de Deus, nós vamos trazê-lo para dar... Ele é a história viva do nosso mercado, do nosso negócio. Teve a ousadia de, na década de finais de 70 e início de 80, levar isso para o Brasil, um produto para japonês usar, e se vendeu muitas milhares de peças no Brasil. Um produto que na época, para o brasileiro comprar, era um produto caríssimo, um produto extremamente duro, de uma empresa japonesa. Depois veio a indústria japonesa abrir no Brasil. Então, a nossa história começa aí. A empresa Kenko Pato, ou a matriarca dos colchões magnéticos, que aí lançou isso então, falou assim, bom, nós temos a ideia, mas nós vamos buscar tecnologias, porque não é simplesmente pegar magnético e colocar numa espuma qualquer. O magnético, para início de conversa, ele tem dosagens. O magnético de 0 a 800 Gauss. Gauss é o sobrenome da pessoa que conseguiu mensurar a potência de um magnetismo. 800 Gauss. De 0 a 800 ele não faz nada para você, nem para mim, nem para ninguém. É imã de geladeira. Acima de 800 graus a 1100, ele é benéfico para a nossa saúde. A mesma dosagem da Terra. Se a gente pegar um aparelho que dosa campo eletromagnético, a Terra ela tem de 800 a 1100 graus. Quando os portugueses aqui vão para o Algarve, né? Que é famoso o Algarve, não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas que pisam na terra lá, ou qualquer praia, estou falando do Algarve porque é uma região bem conhecida. Vocês aqui, quando vocês têm contato com a terra direto, descalço, sem sapato, você se sente recarregado, você se sente descansado, sim ou não? Sim. Por quê? Porque é a dosagem fisiológica. Nós necessitamos ter esse contato. Como que viviam os nossos antepassados? Ou, às vezes até hoje, na minha região, no Brasil, por exemplo, que é uma região mais de fazendas, nós temos lá muitas pessoas que têm esse contato diário com a natureza, com a terra, porque plantam,
mexe com ovelhas, com vacas, enfim, tem mais esse contato. Mas hoje a maioria da população não tem. Quando a gente vai para o interior, quando a gente tem mais esse contato, também a gente tem um maior recebimento dessas dosagens. Então, esse é o primeiro produto que então foi comercializado do ano de 1980, mais ou menos, até 1994 no Brasil. Surgiram então grandes líderes, grandes distribuidores, grandes pessoas que aprenderam a trabalhar por mais de 10 anos dentro desse mercado. A empresa japonesa, hoje ela não fabrica mais colchão magnético, essa empresa está em mais de 60 países, mas não é a nossa, vamos dizer, concorrente, porque ela não tem o mesmo produto que nós temos, não trabalha com RS, porque do jeito que nós trabalhamos da mesma maneira desde 1980. A maneira do qual o sistema que nós trabalhamos, que é o sistema ABC, é uma maneira que deu certo e que tem dado certo tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos e quanto aqui na Europa. É uma maneira que às vezes para o dono da empresa, que eu não sou dono, pode ser mais lenta, pode ser menos lucrativa. Por isso que essas grandes empresas preferem ganhar mais e trabalhar de uma maneira sistemática, que não dependa de grandes líderes, que nem o nosso sistema. Por exemplo, o Valdenir hoje, se nós tivéssemos fizesse um merchandising, fizesse propaganda, comércio, feiras e contratasse apenas vendedores para ganhar uma mixaria, para ser funcionário da indústria, internet, propaganda, que a gente sabe que hoje é uma máquina de fazer dinheiro, é a internet. Qual o motivo do Samuel estar aqui hoje? Qual o motivo da Lili estar aqui hoje? Qual o motivo da maior parte do bolo, falando do dinheiro, do lucro, ficar com nós, distribuidores? Porque na Europa é distribuidor também, né? DI, né? DI, distribuidor independente. Qual o motivo? Hoje, nós temos o presidente da indústria, chamado senhor Valdenir Gonçalves. O presidente da indústria era um funcionário dessa empresa japonesa. Ele trabalhava na produção do produto. Nós temos história. Estamos aqui caindo de paraquedas, não. Nós temos raízes. O senhor Valdenir fabricou aqui em Portugal, durante mais de 10 anos, o produto dos japoneses. Ele era um dos sócios da empresa japonesa aqui em Portugal, o senhor Valdenir Gonçalves Salles. Voltou para o Brasil e no ano de 2000, então abriu a Nippon Flex Indústria no Brasil. Que aí veio o segundo produto, vamos dizer assim, que não é mais o colchão magnético. O colchão magnético, ele tem lá uma camada de espuma, inventada pela Bayer da Alemanha, pela Toyogomo do Japão, que é o nosso Rabatan. Tem alguém aí que tem um pé na bolsa aí? Eu. Esse Rabatan não foi inventado por nós, pela Nippon Flex. Esse Rabatan foi inventado pela Bayer da Alemanha e a Toyogomo do Japão. E nós então detemos então a comercialização desse aqui no mundo. É uma espuma especial que não deforma, que não absorve umidade. Espuma normal absorve umidade. Se você molha a espuma, ela faz o que com a água? Absorve. A nossa não absorve umidade. Então foi pego essa espuma especial, colocado no colchão magnético e trabalhou-se com esse produto por dezenas de anos. No Brasil, crise política, a empresa japonesa foi-se embora. O Valdenir veio para Portugal, fabricou aqui em Portugal, só que sobraram-se desse mercado dos anos 80 e 90 muitos líderes que ganharam muito dinheiro com esse sistema ABC. Então o Valdenir teve a brilhante ideia de voltar para o Brasil no ano 2000 e começar a Nippon Flex no 30 de março do ano 2000.
E aí foi atrás então dos líderes. E um desses líderes é quem esteve no Rally, o Amaral, que é o nosso presidente da nível 2, presidente do sistema. O Amaral, ele não é sócio de empresa, ele não é sócio da Nippon Flex. Nós somos distribuidores da Nippon Flex. Eu, particularmente, sou filho do Amaral, biológico, para quem já está no sistema. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser Nippon Flex, comercialmente falando, empresarialmente falando. Comecei uma faculdade e tal, processo normal, mas aí eu vi que era muito mais compensativo, muito mais lucrativo eu ter o meu próprio negócio, fazer o meu horário, fazer o que eu ser dono do meu nariz. Dentro desse negócio, as pessoas têm essa oportunidade, ser dono do seu próprio negócio sem nenhum investimento. Quanto que nós queremos que vocês invistam aqui? Quantos? Quantos euros? Quantos dólares? Nada. Quanto? Essas, desculpa, mas vou falar, que são bandidos, telex free da vida, chega aqui, coloca 1000 pessoas numa sala, 500 pessoas na sala e gente saindo pegando dinheiro de tudo quanto é lado para poder investir. Bitcoin, pirâmides, coisas que não são, começa hoje, amanhã termina, os mesmos donos, muda de nome. Nós não, nós temos produto manufaturado. Só abrindo um parênteses, mas aí então veio o segundo produto, que além do magnetismo, tínhamos então o infravermelho longo. Aí veio o nosso presidente Amaral, fundador da equipe Águia Real. A equipe Águia Real hoje representa 80% do faturamento da indústria Nippon Flex. Então, esse cara que estava conosco lá no Rally, quem teve a oportunidade de ver a simplicidade do nosso negócio. Nós não temos que inventar nada. Nosso negócio já está pronto. O nosso sistema já está pronto. Quem chega querendo modificar a roda, perde muito tempo, talvez muito dinheiro. Porque tempo para nós aqui é muito dinheiro. Eu vou falar sobre o nosso projeto, que foi comentado lá, que é os 50 anos em 5. Então o Amaral pegou, juntamente com a indústria Nippon Flex, e começamos o nosso trabalho na cidade de Goiânia, Goiás, capital do Goiás, centro do Brasil, com 4 pessoas na garagem da casa do meu pai. A Nippon Flex é indústria, vocês entenderam? Nippon Flex indústria, ela veio para atender o distribuidor. Hoje, se a Nippon Flex começar hoje, eu duvido muito que nós teríamos o lucro que nós temos. Por quê? Uma peça, vamos imaginar que isso aqui é 100% de uma peça, de uma RS, tá? Foi pago lá. Isso aqui é para o consumidor final. O consumidor pagou a peça. A metade é de quem? Distribuidor. A outra, quase 40%, é para quem? Para quem? Quem que recebe bônus? Distribuidor. Quase 40% do resto que sobra é para o distribuidor. Os outros aqui, 10%, é isso? 50 mais 40? Os outros 10% fica com a bucha da Nippon Flex, ter que contratar quase 2.000 funcionários, filial espalhada pelo mundo e despesa de indústria. Quem já teve alguma indústria aqui sabe do que eu estou falando. Ganha-se no cêntimos. Quem já produziu qualquer coisa que for para vendê-la no final, você ganha nos centavos. Porque se você não tiver uma extraordinária administração do que você está produzindo, você acha que você está ganhando dinheiro e na verdade você está abrindo cada dia mais um buraco. A Nippon Flex tem uma administração enxuta. Isso é excelente para nós porque nos dá segurança.
Nippon Flex só compra à vista, só vende à vista. Aquele evento, quem organizou todo aquele evento lá não foi a Nippon Flex. Não sobra dinheiro para a Nippon Flex fazer isso, do volume que está tendo de venda aqui na Europa. Não dá para fazer. Pagar funcionário, armazéns, matéria-prima, estoque, são mais de 148 itens para se fazer um produto. Linha, cor de linha, você não tem noção, Cristiano, do trabalho que dá. Um monte de funcionário, um monte de responsabilidade, como se diz lá no Brasil, um monte de passivo. Trabalha em torno de 10%. E é assim, um mês que vende pouco, tem prejuízo. Por isso que a Nippon Flex Brasil tem 3 sócios. Todos os 3 sócios têm equipe. Valdenir tem equipe, Daniel Bolognese tem equipe e o senhor Gentil Corrêa de Araújo tem equipe. Por quê? Porque dá mais dinheiro ter equipe do que fabricar. Muito mais. Porque a maior parte do bolo é nossa. Por isso que eu falo que se fosse para abrir hoje, eu tenho certeza que não seria da mesma maneira. Não. Mas é por isso que estamos onde estamos. É parceria. Não é que é ruim para eles. Óbvio que não. Não estou falando que a parceria só é boa quando é o ganha-ganha. Eu ganho e a indústria ganha. Para eu ganhar, a indústria tem que ter uma administração enxuta, eu tenho que receber bem, para poder vir aqui. Você acha que a Nippon Flex, a indústria que está pagando essa sala de hotel? Não! A indústria que pagou aquela sala de hotel maravilhosa lá do evento, aqueles prêmios, viagens, carro, não! Sai do bolso do distribuidor, porque nós recebemos muito bem para isso. Aí, aqui no ano 2000, então, surgiu o produto com infravermelho longo. Infravermelho longo existe, se alguém tiver qualquer, por favor, aqui não é uma palestra não, tá, gente? Aqui é um bate-papo. Tiver sono, levanta, toma um café, estica os braços. Nós estamos aqui nós somos aqui, nós estamos juntos, estamos agarrados. Aí veio, então, a evolução do colchão magnético no ano 2000. Existe uma grande diferença entre colchão magnético e, até então, produto com infravermelho longo. O infravermelho longo, ele existe na natureza. Me ajuda aí aonde? Aonde? Gente, vocês estão... O que está acontecendo? Dopamina, fogo. No sol. Na argila. Que tem água termal? Em Portugal? No norte. Eu acho que No no norte? Algarve tem. Eu ouvi falar que tem no norte. No norte. Eu acho que eu vi alguma coisa no Algarve também. No norte é água termal, sim, eu garanti. Já ouviram falar que a água termal é medicinal? Inclusive, lá na Espanha, que eu moro na Espanha, na divisa ali com Porto, ali, lá na região do Minho, a divisa com Porto é modo de falar, porque para nós brasileiros, de Viga a Porto, 100 e poucos quilômetros, É ali, é ali. Mas ali, na divisa, ali perto de Valença, Portugal, tem uma cidade chamada Ourense, na Espanha. Ali, aquela pessoal de Porto para lá, tem diversas turmas de idosos que vão para lá para se beneficiar das águas termais. Como no meu estado, lá em Goiânia, também tem Caldas Novas, que é famoso mundialmente. As pessoas falam que são águas termais, são águas medicinais. Isso existe na natureza. Isso existe na natureza. Se eu falar alguma palavra em português errado, vocês me desculpem, porque eu não aprendi o espanhol e piorei o meu português. Existe, principalmente, nos raios solares, né? Os raios solares, ó, é um chapéuzinho da área real. Emite onda eletromagnética de 4 a 14
microns. Microns. Papelzinho feio. De 4 a 14 microns. As águas termais também. Isso agora eu estou falando do quê? Infravermelho longo. Nós trabalhamos com infravermelho longo? Sim. Não. Isso aqui é coisa de 1980. Isso aqui é coisa da década de sei lá de quantos anos atrás. 30 anos atrás. A invenção infravermelho longo artificial é uma invenção da década de 80. O infravermelho longo artificial foi descoberto ou inventado pelo professor, outro nome importante, professor Toshio Komuro. Professor Toshio Komuro. Se você digitar no Google, professor Toshio Komuro, um cientista japonês, doido, louco pela sua invenção. Tem patente em 27 países. Ele inventou diversas outras coisas. Na minha época de criança tinha um desenho que tinha um cientista doido, era o professor... Esqueci o nome, era um patinho que inventava tudo. Era ele. Ele inventou o infravermelho longo artificial. Não é o que nós trabalhamos hoje. Estou contando a história, a linha do tempo do nosso negócio. Nós trabalhamos com o produto magnetizado e com o infravermelho longo até o ano de 2014. 2013. Até o ano de 2013. Até o ano de 2013. De 2014 para frente, nós trabalhamos com FIR. FIR. Não é infravermelho longo. Apenas. É muito mais que já vamos falar dele. Aqui no Sol, nós temos ondas eletromagnéticas de 4 a 14 microns. O cliente, gente, ele não quer saber nada disso que eu estou falando. Não vai contar essa história para o cliente, não, que você vai perder sua venda. Só que nós trabalhamos nessa empresa. Eu acredito que é importante vocês saberem disso. Porque se caso uma hora pega um cliente que quer saber, vocês sabem falar, sabem explicar. Nós não temos concorrência no mundo. O infravermelho longo natural da pedra turmalina, se você entrar aí no Amazon.com, você consegue comprar, por exemplo, saunas com infravermelho longo, lâmpadas com infravermelho longo, produtos, braceletes com infravermelho longo. O que é o infravermelho longo? Pensa que o nosso corpo é um espelho. Nós necessitamos de infravermelho longo para sobreviver. Sem infravermelho longo, nós não sobreviveríamos. Só voltando um pouco a falar do campo magnético, segundo o Instituto Tecnológico de Massachusetts, em 2020, agora, que 2 meses, a Terra já perdeu 50% da sua capacidade magnética. Nossa. Nós falávamos isso há 15 anos atrás. 2020 era tão longe. Tá aí, né? Já perdeu a sua capacidade em 50%. Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos. Nós tínhamos essa informação na pasta de venda. Foi chegando perto de 2020, nós temos que tirar, né? Chegando perto demais. Já perdeu, a terra já não é mais a mesma. Ou é? Você planta uma planta que hoje é igualzinha dava 20 anos atrás, você tem que pôr agrotóxico, você tem que estudar o solo, porque se você não completar com mineral, com hidrogênio, com sei lá o que mais,
Os animais hoje não têm contato com a terra. Cachorrinho, pet, vive que nem a gente. Preso no apartamento, desce 2 vezes para ir ao banheiro e só. E olha lá, se não faz lá em casa mesmo. É ou não é? Como que é, você que é veterinário, como que era a saúde de quando você começou? Dos animais e hoje? Bem diferente. Muito diferente, né? Muito diferente. Como que é a nossa saúde, a saúde das nossas crianças? Fala de mim, eu comia barro, cara, só tinha verme na barriga. O centro do Brasil é uma região de fazenda. Eu não morava na fazenda, mas eu morava em uma região que é comum os nossos campos de futebol ser de terra. Não sei se alguém já viu isso na vida. Jogava bola na terra. Dava vontade de comer lama, né? Ia lá e comia. Era ou não era? Pelo menos era assim. E eu fui criado assim, a gente não adoecia. É. Tomava banho na enxurrada, na chuva. Da casa. Põe o menino hoje na chuva para ver se não morre. Dá uma doença, uma gripe brava, né? Morre. É ou não é? É. Sei lá como é que chama essas coisas do corpo aí. Nós somos modificamos. E tem como voltar atrás? Não. Tem como nós andar para frente. Só que a tecnologia está aí para nos ajudar. Está aí para ajudar os nossos clientes. Nós temos uma tecnologia na mão que substitui a terra. Nada é igual ao que Deus fez. Nada é igual ao que sei lá, o Big Bang, o que se você acreditar aí. Nada é igual ao natural. Nada é igual, na minha crença, ao que Deus fez. Nada. Não tem cientista no mundo que vai criar um sol que vai ser igual ao sol. Eu estava lendo sobre Portugal e Espanha. No inverno, a Terra ela fica numa posição chamada de meridiano 35 norte. Aqui é uma das regiões que no inverno recebe menos a luz solar do mundo. Menos do que a Alemanha, menos que as regiões nórdicas. Porque não é por conta das nuvens que o sol não chega. Esse aqui atravessa tudo. Nós não estamos falando de luz que nós enxergamos. Estamos falando de infravermelho longo natural. Esse infravermelho longo natural, o professor Toshio Komuro inventou ele artificial para a gente ter ele em casa, para ter uma maneira de usar de uma maneira diferente. Então, pensa que nós aqui somos um espelho. Esse espelho faz o quê? O que espelho faz com a luz? Reflete. Pensa que nós estamos em uma rodovia totalmente escura. Totalmente escura. E vem uma motocicleta atrás, com um farol ligado. Quando dentro do meu espelho retrovisor bate um farol, quantos faróis eu enxergo? Não, pelo amor de Deus, gente. Eu estou dentro do carro, estou dirigindo, vem uma luz lá de trás, uma moto. Bate no meu espelho aqui. Quanta luz eu enxergo aqui? Uma? Só se tiver quebrado o espelho. Calma que ela vai chegar lá. Calma que eu vou quebrar o espelho agora. Então, vem uma luz. Bate aqui. Um espelho, Giovanni. Quantas luzes eu enxergo? Desculpa, era só um... Eu estou dirigindo. Aqui tem um espelho. Vem uma moto com uma luz só. E bate aqui no meu espelho de dentro. Quantas luzes eu enxergo aqui dentro? Uma. São 3 espelhos. Se eu quebro esse espelho ao meio, enxergo? 2. Verdade. 2. Se eu quebro esse espelho 4. em 4. Enxerga 4 luzes. Pensa que o nosso corpo é como se fosse um espelho quebrado. Por dentro, a cada 3 milímetros, é 3? 3 milímetros quadrados, tá? Nós refletimos a energia do Sol
800 mil pontos de luz a cada 3 milímetros quadrados. Só para você dar esse exemplo do espelho, na verdade, nosso corpo é como se fosse um espelho. Quando a gente recebe a luz do sol, quando a gente tem contato com o infravermelho longo artificial natural, o nosso corpo reflete essa energia. 800 mil pontos de luz, de luzes, em 3 milímetros quadrados. Ok? O professor Toshio Komuro inventou o infravermelho, sim. E também a turmalina, a argila. Turmalina, pedra jade, argila. argila, água termal, Fogo a lenha. a comida feita na lenha, por que que ela, naquela queima da madeira tem tudo isso. 800 mil pontos de luz em 3 milímetros quadrados no natural. Turmalina, pedra jade são minérios naturais que emitem ondas de 4 a 14 microns. Ou seja, entra no nosso corpo de 4 a 14 microns, é um comprimento de onda. O Sol tem vários comprimentos de onda. Um dos comprimentos, que é o infravermelho longo, tem de 4 a 14 microns. Em contato com o corpo humano, nós refletimos isso, 800 mil pontos de luz a cada 3 milímetros quadrados. O doutor professor Toshio Komuro fez uma energia que reflete em 3 milímetros quadrados 3.652.000 pontos de luz. No mesmo 3 milímetros quadrados. Esse aqui é o infravermelho longo artificial do Toshio Komuro. Existem diversos tipos de infravermelho longo por aí. O mais natural que existe por aí, que é encontrado facilmente no Google, no Amazon, quando eu falo Google é porque ele é jovem, está mais em contato com o Google que nós tudo, né? Não faça assim. A pedra jade, a turmalina, é fácil de ser encontrado em saunas, em lâmpadas. Por que que normalmente vendem coisa que esquenta? Quanto mais quente, mais potente. Por isso que é dentro de uma sauna. Como é que você vai ficar 6 horas dentro de uma sauna? Impossível. Em clínicas de fisioterapia também utiliza. Clínicas de fisioterapias, lâmpadas. Aí eu já não sei se é o infravermelho não, mas existe no Amazon.com lâmpadas que esquentam infravermelho longo. Então as máquinas que você coloca em cima que esquenta. Por isso que elas esquentam normalmente. Eu trabalho com isso, com infravermelho, então ele esquenta. Esquenta. O normal. Aí. O normal esquenta. Gente, o professor Toshio Komuro inventou uma tecnologia que não necessita estar aquecida. O nosso organismo é quente, 36,8 graus Celsius, mais ou menos. A nossa temperatura, em contato com a nossa energia, isso eu estou falando do produto passado, tá? Eu não estou falando do produto que nós comercializamos hoje, não. Ele consegue fazer com que nós refletimos 3.652.000 pontos de luz no mesmo 3 milímetros quadrados. Tá dando para todos entenderem a diferença? Sim ou não? Sim. O infravermelho longo do Toshio Komuro, que nós somos exclusivos dele até hoje. Qualquer colchão magnético em Portugal, qualquer colchão magnético na Europa, qualquer colchão magnético no mundo, não é do Toshio Komuro. É de pedra jade, é de turmalina. Daí, se você encontrar algum cliente que já usa algum produto desse, você consegue explicar a diferença do nosso produto. Porém, nós trabalhamos com um FIR, que não é infravermelho longo somente. É muito mais.